aqui, bom dia. Vamos marcar já João 1, porque é algo que a gente já... Não, Lucas, John, cadê John? João, deixa aqui João 1. Então voltamos, vamos iniciar de novo a live. Eleison. Bom, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom dia, criança linda. Hoje iniciamos novamente, Ave Maria cheia de graça. Ave Maria cheia de graça. Bom, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começo hoje como mando figurino, rezando, orações iniciais. Às vezes a gente fica aí, Deus. No último encontro, na última live, a gente comentou sobre Maria, Virgem Maria, Nossa Senhora. Se você tem interesse, procura aqui o último vídeo. E hoje a gente vai voltar no assunto da Trindade, certo? Ainda faltou algumas coisas pra gente comentar sobre a Virgem Maria. A gente vai deixar para outro momento, mas hoje eu retomo os assuntos que a gente falou numa outra live, que é sobre o mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Inclusive, aqui no meu perfil, você encontra um diagrama sobre essa história que a gente vai falar aqui hoje. Vou desenhar de novo esse diagrama com você. Já tenho falando um pouco. Então, depende de você, coisa rica. Então, você quer encontrar algumas respostas e tal, você tem que se esforçar, tem que procurar. E aqui eu te passo um pouco do que eu sei, tá? Do que eu estudo. E aí hoje eu tô com um pouquinho mais de... Ai, meu Deus! É treino, tá, gente? Porque cada vez mais eu vou mudando alguns detalhes aqui pra deixar a coisa mais difícil pra mim. Porque, né? Ficar sempre no mesmo nível raso ali, a gente não evolui. Então hoje eu fiz umas coisinhas aqui pra eu mesma me desafiar. Vamos lá! Começando. Feitos os avisos, a gente vai começar direto no esquema da Trindade. Que aí eu vou explicar ele, tá? Eu já tenho uma explicação aqui, acabei de falar isso. Mas eu vou fazer ele de novo aqui pra você. E eu sugiro que você faça isso aí também pra você pegar a parada. Então, o esquema começa da seguinte forma. A gente pega a palavra Deus, tá? Vai ficar ao contrário aqui no vídeo, tá, gente? Mas vocês não conseguem também ainda escrever ao contrário. Faz esse esforço aí comigo. Então, você, primeiro, para fazer o esquema, você coloca a palavra Deus no meio, no centro, tá? Aí você traça setinhas, eu vou colocar aqui, certo? E aí você vai colocar as seguintes palavras. Ó, vou colocar aqui. Palavra Pai. Pai. Aqui eu tô com dois telefones, tá? Faz sentido pra mim. Ó, então você vai colocar uma setinha, vai e volta aqui, ó. Pai.
tá? E aí você vai fazer a mesma coisa aqui do lado, escrever Filho e escrever Espírito Santo, tá? Hoje eu tô fazendo com um pouquinho mais de calma pra você entender, porque é um pouquinho, ó. Aí você vai colocar aqui, ó, Espírito Santo, uma setinha vai e volta, e Filho vai e volta, setinha, tá? E aí foi. Aí, no meio dessas setinhas, você vai colocar a palavra ó, aqui, ó, Deus é Pai, Deus é Filho, ou Deus é Filho, vai e volta, e Deus é Espírito Santo. Eu tô explicando da mesma forma que eu explico para as crianças na catequese, tá? E eles entendem. Então, crianças entendem, você vai entender também, beleza? Aí, feito isso, você vai colocar outras 3 setas, assim, ó, entre... O que tá rolando ali, gente? Ó, vou colocar aqui e vou mostrar pra você. Aí você vai colocar uma setinha assim, ó, entre o Filho e o Espírito Santo, vai e volta. Entre o Pai e o Espírito Santo, uma setinha assim, ó, vai e volta. E uma setinha aqui entre o Filho e o Pai, e uma setinha vai e volta, tá? Aí na interseção dessas setinhas que você acabou de colocar, você vai colocar a seguinte expressão. Eu fiz aqui mais rápido, tá? Mas você faz bonitinho. Você vai colocar a expressão não é. Ó, então, vamos lá, vamos ler aqui. Tá pronto o diagrama, tá? Vou ler com vocês. Então, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, certo? Aí essa setinha que a gente acabou de colocar, a gente ficou meio esquisito porque tá ao contrário, mas isso é um N de não, tá? Então, como é que ficou aqui? Pai, o Deus Pai não é Espírito Santo, ou seja, o Pai não é Espírito Santo, tá? O Filho não é o Espírito Santo e o Filho não é o Pai, aqui não é, tá? Pra ficar mais fácil aqui também, que às vezes fica... Deixa eu botar aí um lápis aqui. Ó, aqui é Deus Pai Criador, porque a gente tá falando Criador. Aqui é Salvador, Redentor, talvez. Redentor, talvez, não, com certeza. E aqui Espírito Santo, Consolador. Não, vou botar diferente. Cadê? Não tem borracha. Não tem borracha. Tem que ser bom. Aí começa as pausas do Instagram aqui. Vamos lá. Então, cada uma dessas pessoas da Trindade, eu vou explicando aqui enquanto eu desenho. Cada uma dessas pessoas da Trindade tem suas características específicas e elas são distintas entre elas. É isso que o esquema quer dizer. Então, Espírito Santo, santificador, vou botar aqui Consolador. Aí eu coloquei algumas características aqui. Mas querem apresentar... não, deixa a galera doida aqui recusar. Ó, então, eu coloquei aqui algumas características que a gente usa para identificar, digamos assim, de quem a gente está falando na Trindade, tá? Então aqui eu coloquei para ficar mais fácil a gente entender, ó, Deus Pai Criador. Vou botar aqui a palavra Criador, tá ao contrário. Aqui, Deus Filho Salvador, Redentor, aqui também eu coloquei Salvador e Redentor. E Espírito Santo, Santificador e Consolador. Gente, a palavra está ao contrário, mas eu tô lendo aqui pra você, acredita que tá escrito isso, tá? Então, o que acontece? O que esse diagrama representa pra você? Já ficou mais fácil, certo? Porque às vezes a gente começa a falar sobre a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e fica confuso, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Sim, tudo é a mesma coisa, mas as coisas, elas são diferentes entre elas. Pegou? Deu pra... Tá, então é o seguinte. Agora vamos tentar... Vou explicar... Tá, vamos daqui. Espírito Santo. Vou botar aqui Espírito Santo. A gente deveria ter um padrinho aqui. Em algum outro momento isso vai acontecer, tá, gente? Já joga isso pro universo que a
acontece? É verdade, né? Tem que fazer umas lives com um quadrinho no fundo. Boa ideia. Espírito, quem sabe? Santo. O que acontece? Quando a gente vai fazer os estudos sobre a Santíssima Trindade, aqui na nossa Bible, na nossa Bíblia, o que acontece? A gente encontra muitas informações sobre a pessoa de Deus Pai e sobre a pessoa de Deus Filho, tá? A pessoa Espírito Santo, às vezes a gente, se for fazer uma comparação do que a gente encontra descrito na Bíblia, é bem menos informação do que Deus Pai e Deus Filho, certo? Por exemplo, o Evangelho inteiro, o Novo Testamento, ele é inteiro relacionado falando sobre Deus Filho, Jesus Cristo, Salvador, tá? Então, o que acontece? Para ficar mais fácil, antes de a gente delimitar algumas coisas aqui, eu quero ler com vocês duas coisas, que aí explica um pouco dentro da nossa fé o que é o Espírito, a Trindade, tá? Então, quando a gente está na missa de domingo, a gente tem o canto do Glória, certo? Que eu vou ler aqui com você, que quando a gente está fazendo esse louvor do Glória, a gente, na verdade, está em adoração, está falando sobre a Santíssima Trindade, certo? Então, eu vou ler aqui rapidamente com você, que é o seguinte, vamos lá. Tem que desenhar, tá? Então, outra coisa, não se desespera se você não tá, tipo, não tô conseguindo entender nada do que ela tá falando. Cara, isso aqui é o estudo sobre a Trindade. Primeiro você vai entendendo a coisa, você vai sentindo, tá, acho que eu estou entendendo, acho que faz um pouco de sentido. E aí, ao longo do seu caminhar, da sua vida, de estudo e tudo mais, pedindo ajuda ao Espírito Santo, a gente vai falar um pouco sobre isso, que te ajude nesse entendimento, certo? Mas que não se desespere, porque você vai encontrar ainda durante toda essa sua caminhada momentos, sabe, de você parar e estudar um pouco sobre isso e entender um pouco mais, certo? Mas depois fica mais fácil. Então, voltando. Lá no Glória, na missa de domingo, depois que a gente faz o ato de contrição, digamos assim, a gente vai ter um encontro falando sobre não é etapas, mas as partes da missa, o que cada uma quer dizer. Então, o canto e a gente vai se ater especificamente à missa de domingo, que é diferente da missa durante a semana, certo? Então, vamos para a missa de domingo. Tá, então a gente só faz o louvor, o canto, no domingo. E ele é depois da gente pedir perdão pelos nossos pecados, lá no momento do Kyrie, enfim, que é lindíssimo, é maravilhoso. E lembrando que a gente, na missa, a gente é perdoado pelos pecados veniais, não pelos pecados mortais, certo? Então, naquele momento de Senhor, tem piedade de nós, enfim, a gente tem o perdão dos pecados veniais, que são os pecados, digamos assim, menores, certo? Os pecados maiores, os pecados mortais são através da confissão. Mas eu não acredito em confissão, então você ainda não é católico, tá? A gente ainda vai falar um pouco sobre os sacramentos da igreja. Então tem muita coisa, a gente só começou aqui, tô jogando aqui pra você falar, meu Deus, o que ela tá falando? Fique em paz, a gente vai falar sobre isso depois, falando sobre missa, sacramentos, enfim. Voltamos, vamos fazer o Glória aqui pra gente... Tá, então entendam que o que eu vou ler aqui agora, que é o canto do Glória, a gente falando sobre isso aqui, tá? Então, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Esse aqui eu tô lendo uma versão antiga, tá? Então pode ser que tenha algumas diferenças aqui. E paz na terra aos homens por ele amado, aqui tá por boa vontade. Nós vos louvamos lembrando, adoração é somente a Deus, certo? É somente aqui, Deus. Não existe adoração a Maria. Mas você não estudou, você está por fora. Isso ele está falando de veneração. Veneração é respeito, outra coisa. Veneração tem a ver com respeito e não com adorar. Adorar, você só adora a Deus. Ponto. Eu fico nervosa com vocês. Aquelas. Bom. Nós vos louvamos, estou continuando aqui o canto glória, nós vos louvamos, estou falando aqui da Trindade, tá? Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Aí fala, Senhor Deus, Rei dos céus, Pai, Pai Todo-Poderoso. Aí, Senhor, Filho, Senhor Filho, aqui, já falando Filho, Senhor Filho, Filho único, Jesus Cristo, tá? Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, a gente ainda tá falando aqui, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tá? Vós que tirais o pecado do mundo, tá falando aqui do Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que está sentado à direita de Deus Pai, Deus Pai, tende piedade de nós, porque só vós sois o santo, tá, gente? Então a Igreja Católica está falando, tá aqui, a gente canta toda semana, a gente está falando sobre isso aqui, tá? Então, não me venha, só vós sois o santo. Só vós o Senhor, só vós sou o Senhor, só vós os Altíssimos, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, só vós o Altíssimo, Deus Pai, o Altíssimo, aí Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Tá entendendo? Então, quando você estiver na missa de domingo, cantando o louvor do Glória, você vai estar falando sobre isso aqui. Lembre-se disso. As crianças adoraram esse insight. Bom, agora, ainda para ficar mais fácil, a gente vai lá. Cara, isso é um assunto tão extenso que a gente sempre tem que falar de outras formas, renovar, olhar de novo, tá? Então, eu vou ler primeiro o creio antigo, porque eu adoro o creio antigo. Seguinte, o que é o creio? Escreve aqui pra mim, vou ajudar aqui. Isso aqui eu vou falar do Espírito Santo. Muita coisa. Isso aqui é uma catequese de flash, tá? Então, a oração do creio, vou colocar aqui, creio. A palavra creio, vem do verbo crer, certo? Crer. Tá ao contrário aqui na coisa, gente, mas me ajuda, Creio vem do verbo crer. Aí todo mundo... E o que significa crer? Significa acreditar. Acreditar. Inclusive, os nossos irmãos protestantes, eu acho legal isso, eles se chamam crente. Sim, legal, a pessoa que é crente, ela acredita, né, na fé que a gente está comentando aqui. Então, quando a gente reza o creio, a gente também chama de profissão da nossa fé. Então, quando a gente fala creio, a gente está falando de fé, no que a gente acredita. Quando você acredita em algo, você tem fé, tá? Então, esse é o início. Então, a oração do creio nada mais é do que a nossa profissão de fé, no que a gente acredita, no que a gente crê, certo? Então, eu vou ler a versão antiga do creio, porque eu sou dessas, né? A gente tem aqui na nossa pauta o creio normal. Você vai achar aí e tal, todo domingo. Outro detalhe, a gente não faz a oração do creio durante a semana. A gente só usa a oração do creio no domingo, certo? Então, a missa durante a semana, ela é meia hora, 40 minutos, 45, dificilmente vai para 45. Mas é uma meia hora de missa. No domingo, a gente tem 1 hora de missa, 1h20, dependendo se for ter alguma coisa especial ali, mas a gente tem 1 hora de missa, mas durante a semana é meio que quase a metade. Por quê? Exemplo, a gente no domingo, a gente faz a canção do Glória, que a gente acabou de ler, e o creio. O creio é o seguinte, o que acontecia? Aqui, por exemplo, eu tô com um livrinho super antigo, eu acho lindo essas coisas, olha, gente, vou mostrar pra vocês aqui. Olha, isso aqui é um livrinho antigo, e aí tem várias explicações aqui e tal, e o que acontece? Não, tá longe. Na próxima live, em algum outro momento, eu mostro pra vocês um livro super antigo, tem quase 100 anos o livro, tá? E aí ele tem latinha, coisa mais linda. Esse aqui, ele traz a versão antiga, tem o creio padrão e tem a versão antiga. As pessoas, às vezes, antigamente, tinham uma certa dificuldade de entender algumas coisas, então a igreja foi tentando simplificar para ficar mais fácil para o povo e tal, acompanhar ali a missa em latim,
Aí a gente passou para o rito novo, lá no Concílio Vaticano II. E algumas orações foram simplificadas, por exemplo, esse do creio, que é creio, Constantinopolitano. E é melhor do que a gente está falando do creio. A gente vai ler o creio novo também, tá? Que é o padrão que a gente usa. Mas o antigo eu acho bem interessante, sabe? Fica a título de curiosidade. Então, o creio, tanto o antigo que eu vou ler agora, quanto o novo, ele basicamente ele passa pela nossa fé, ele vai falando tudo que a gente acredita. Então, se você tem dúvida aqui que a Igreja Católica acredita, você pega o creio, antigo ou novo, e você resolve. Eu vou ler o antigo porque ele está falando um pouco mais especificamente sobre... eu acho lindo, porque é lindo e é maravilhoso. Eu vou ler o antigo, sou apaixonada. E eu creio o novo, depois a gente lê também que é lindo, maravilhoso. Mas o antigo tem um lugar no meu coração especial. Então vamos lá. Começa o seguinte. Esse é o antigo, tá? Creio niceno constantinopolitano, talvez. Deixa eu falar. Creio em um só Deus. Ó, vamos lá. Vamos desenhando aqui junto. Começa assim. Creio em um só Deus, tá? A Igreja Católica, ela crê em um só Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Tá falando aqui, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Vou fazer pausa para ir explicando. Criador do céu e da terra. Ou seja, esse Deus Pai Criador, tá escrito aqui, Deus Pai Criador, é aquele, Deus criou o céu e a terra em 7 dias, então é o Criador, certo? É o Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, de todas as coisas, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho. Jesus Cristo, aí ele continua. Filho único de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, tá? Nessa parte aqui, nascido do Pai, antes de todos os séculos, eu falei na última live sobre o Evangelho de João, 1 João, ó. No princípio era o verbo, você troca a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Gente, só isso aqui já resolve todo o problema da Trindade, sabe? Em João 1:1, não tem nem como fugir disso aqui. Então é isso que ele está falando aqui, ele está falando de João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo é Jesus, o Logos. O princípio estava junto de Deus, certo? E o verbo era Deus. Tá? A gente já fez essa live aqui do João 1, mas em outro momento a gente vai falar, senão ficar muito extenso. Voltamos para o creio. Então ele está dizendo aqui que nascido antes de todos os séculos, ou seja, antes de tudo, a ideia, o Logos já estava em Deus e o verbo era Deus, tá? Nascido antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, tá? Então a gente está falando de luz, a luz veio para os homens e não reconheceram, então luz, a gente está falando de Deus também, luz da luz. Deus verdadeiro, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Interessante isso aqui, a gente está falando de Deus Filho aqui. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, olha aqui. Por isso que o povo teve que... Por isso que a gente tem o novo creio, porque isso aqui, o povo imagina o que eles estão falando. Meu Deus, meu Deus. Cara, isso aqui você consegue pegar muito mais a essência do que no novo. Mas é isso. Se você quer se aprofundar no estudo, estude um pouco a história tradicional, a história mais antiga da igreja. Tá? Se você tem essa curiosidade, vai te elevar, te engrandecer mais em conhecimento. Mas senão você... Depois a gente vai ler o creio novo. Fica tranquilo, eu não estou entendendo nada. Ai, meu Deus. Então, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Por quê? O amor de Deus, Pai, tão grande conosco, depois lá do pecado original, como é que a gente vai salvar essa galera? Já existia o plano antes de tudo, sabendo que tudo ia se acontecer. Deus encarna, certo? Gerado, certo? Não, gerado através do Espírito Santo. A gente vai falar sobre o Espírito Santo daqui a pouco. Fica tranquilo. Vai acompanhando aqui comigo. Você, ai meu Deus, fica tranquilo. A gente vai falar isso 1000 vezes até você entender. Então, o amor de Deus aqui, ele é gerado através do Espírito Santo, encarnado como... perdão. É que aqui eu tô ao contrário, tá, gente? Encarnado como Salvador, tá? Através do Espírito Santo. Esse aqui é o plano de salvação, certo? Ele tá falando do plano de salvação aqui. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Consubstancial, mesma substância, consubstancial ao Pai.
por quem, Pai, certo? Por quem todas as coisas foram feitas, certo? Deus Criador. E que por nós homens e por nossa salvação, certo? Então isso aqui, essa diagramação, esse plano da salvação é por nós homens e por por nossa salvação. Desceu do céu, certo? Aqui, ó, desceu do céu. Aí faz uma reverência e se encarnou pelo Espírito Santo. Então tá explicando aqui no creio o que rolou, tá? No creio antigo. Então desceu do céu, Deus Pai Criador desceu do céu e encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria, certo? Essa é a fé da igreja. E se fez homem, Salvador, Jesus Cristo, e se fez homem. Também foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. A gente está lendo o creio antigo, tá? Ressuscitado no terceiro dia, isso é o que a igreja acredita. Então, eu estou lendo aqui, passando o creio, nada mais é, entenda isso, nada mais é do que uma passagem rápida aqui, lembrando, uma lembrança do que a gente acredita, nossa profissão de fé, no que a gente crê. Eu creio. E os céus. Então, foi assim, ó. E sentado à direita de Deus Pai, está sentado, certo? Ele ascendeu aos céus, Jesus ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Criador. E de novo há de vir cheio de glória. Ou seja, essa é a fé deixada pelos apóstolos, deixada por Jesus Cristo. Ele falou, vou voltar. Então a gente crê nisso, a gente acredita nisso, e está aqui na nossa profissão de fé. Que há de vir cheio de glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Certo? A gente está vivendo o reino de Deus, tá? Só para te lembrar. Creio no Espírito Santo, Senhor, ó. Ele vai dar uma característica. Olha que interessante. Aqui no creio antigo a gente recebe mais uma característica do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida. Olha que interessante. Que procede, olha, o Espírito Santo procede procede do Pai e do Filho, ó. Que procede do Pai e do Filho e que com o Pai e com o Filho recebe a mesma adoração. Ou seja, a igreja está dizendo que o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, certo? E recebe a mesma adoração, ou seja, é Deus, porque a gente só adora a Deus, certo? A mesma adoração e a mesma glória, ou seja, o Espírito Santo, sendo Deus, ele recebe a mesma adoração e a mesma glória que Deus Pai e Deus Filho. É isso aqui, estou explicando aqui. Foi ele que falou pelos profetas. Isso tá bem interessante. Gente, eu amo o estudo sobre o Espírito Santo. Por quê? Como eu te falei no começo da live, a gente encontra muitas informações, muitas características sobre as pessoas, Deus Pai e Deus Filho. Vou dar uma pausa aqui agora. E o que acontece? Quando a gente vai procurar sobre o Espírito Santo, às vezes a gente fica meio confuso. Mas, olha que interessante, já lá em Gênesis 1, sempre quando a gente fala do Espírito de Deus, a gente está falando do Espírito Santo, tá? Então, por exemplo, lá em Gênesis 1, quando a gente... Gênesis 1, não, mentira. Gênesis 1, 2. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e aqui, ó, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha que incrível isso aqui. Então, já em Gênesis, o Espírito de Deus, o Espírito Santo já pairava sobre as águas. E lá em João 1, João 1, a gente vê que no princípio, nesse princípio da criação, lá no início, no antes de tudo, o Espírito Santo já estava lá. A ideia do Cordeiro, o Logos, o Verbo já estava junto com o Criador, sendo tudo criado. Que lindo, gente, isso é maravilhoso. Voltamos aqui. E foi ele que falou pelos profetas. Aqui ele dava... gente, eu vou te fazer um estudo sobre o Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, Deus foi quem falou pelos profetas. Aí vai, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Gente, quando a gente fala isso aqui, eu acho lindo. Porque quando a gente fala católica, quer dizer universal, una, sabe? Então não existe divisão dentro da igreja católica. Isso é lindo, por isso é lindo ser católico, tá? Reconheço um só batismo para o perdão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. O Senhor esteja convosco. Tá.
Esse é o creio antigo. Vamos ler o novo. É mais simples, que é lindo também. Vamos lá. Então, esse é o creio que a gente fala todo... Que a gente fala não, que a gente reza todo domingo. Creio em Deus Pai. Vou fazer aqui de novo. Mesma coisa, gente. Creio em Deus Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, concepção, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Espírito Santo mais um pouco. Sobre o Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se possível faz uma reverência lá, que faz parte do rito. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, a gente está falando Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, encarnado, Deus encarnado, Jesus Cristo, Salvador. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu, aqui a versão antiga, desceu aos infernos, mas aqui desceu à mansão dos mortos. O assunto mansão dos mortos é bem interessante, mas depois a gente fala sobre isso também, não é o assunto agora. Rapidamente aqui, não vou falar. Desceu a mansão dos mortos, aqui também está numa versão antiga, por mais que seja a nova, tem outra atualizada. Gente, olha o nível desse livro aqui. Sabe por quê? Não, vamos pegar aqui na Bíblia. Calma aí, vamos fazer aqui mais prático. Tem várias. Cadê? Eu creio. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Eu tenho várias literaturas muito antigas aqui, então é nessa pegada aqui que vocês estão vendo. De repente, na próxima, eu vou mostrar um livro de quase 100 anos, que é um rolê. É maravilhoso. Entende? Que você tem que procurar na fonte, não é ficar, disse-me disse, alguém tá falando, e aí entra na parte de tradição. Gente, tradição é justamente isso. As coisas, às vezes, vão passando tempo, e vai se perdendo muitas coisas, muitas essências. Então, você vê, só essa aqui é a versão, eu creio, foi sendo melhorado para nosso entendimento, sabe? Então... Você viu, eu li a versão antiga e, vou ser sincera, ainda tem uma versão mais... Então, a tradição da igreja é sobre isso, cara. Igreja primitiva, igreja antiga. Então, isso aqui, esse creio, sabe? Gente, fico nervosa. A tradição é fundamental. Você acha que chegou aqui isso aqui como? Sabe? Tradição. Acabou. Não tem outro lugar. Que viagem é essa, gente? Pelo amor de Deus. Bom. Seguindo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Aqui na versão nova, tá? Isso aqui é Ave Maria recente, isso aqui é da década de 60, tá? Desceu a mansão dos mortos, aqui tá a mansão dos mortos, aqui a gente desceu aos infernos, mas a gente tem esse estudo, mas a gente tá falando da mesma coisa, tá? Como que tava aqui no antigo? No super antigo? Vamos ver aqui. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Enfim, não sei. Ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou ao terceiro dia, a gente está lendo a nossa profissão de fé, subiu aos céus, ou seja, aqui é a fé, a crença de que Jesus foi ascendeu, assunto é a Virgem Maria, ascendeu aos céus em corpo, tá? Então esse é um dogma de fé da igreja. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, cadê? Está sentado à direita de Deus Pai, ou seja, o Filho ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aí, de novo, creio no Espírito Santo, e lá no creio antigo a gente estava falando que merece toda... Tá vendo como é belo aquele creio? Eu acho lindo, ainda coloca coisa. Só que aí o povo com dificuldade intelectual e tal, fala, gente, vamos dar uma simplificada aqui, senão o povo não vai pegar o negócio. Então a gente simplifica, mas a gente mantém a essência. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tá, então a gente falou um pouco sobre a nossa profissão de fé. E eu vou falar aqui rapidamente, pra gente já ir encerrando, sobre... vamos lá aqui, tá falando sobre algumas características do Espírito Santo. E eu vou deixar aqui como um exercício. Vou botar aqui Espírito Santo, para que você tenha um pouco mais de curiosidade sobre a pessoa da Trindade Espírito Santo, que é o seguinte: existem 3 momentos principais no nosso estudo, quer ver, vou botar aqui, a Anunciação. Como é que seria a Anunciação?
Não? Acho que eu escrevi anunciação errado, gente. Se eu tiver escrito anunciação, anuncie. Ó, já escrevi errado. Anunciação. Acho que agora ficou melhor. Escrevi errado de novo. Jesus Cristo. Calma aí. Vou fazer de novo. Espírito Santo. Vamos lá. Espírito Santo. Vou colocar até em letra maior, fazer mais bonito. Então, a gente tem 3 momentos principais que a gente coloca assim para dar a entender um pouco melhor o Espírito Santo. Então, a gente tem o Espírito Santo aonde? Na anunciação. Anunciação. Aqui, deixa eu botar. Se você achar que eu escrevi errado, tenta escrever essas coisas, anunciação e ressurreição, sem olhar no Google, só de cabeça, tá? Depois você me fala. E aqui. Tá. Seguinte, Espírito Santo. O anjo do Senhor, olha só, o anjo do Senhor Deus, o anjo do Senhor, Gabriel, o anjo do Senhor anunciou a Maria a anunciação, pegou? Então, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concedeu de quem? Do Espírito Santo. A gente tá falando aqui do Espírito Santo, tá, gente? Vou botar em vermelho, que é coisa do Espírito Santo. A gente tá falando aqui sobre o Espírito Santo, tá? Então, primeiro momento que a gente tem na história da salvação, claro, o Espírito de Deus, o Espírito Santo já estava lá na criação em Gênesis 1, quando a gente acabou de ler. E aí depois a gente, ao longo do Antigo Testamento, ele fala através dos profetas, a gente leu no Creio Antigo. E aí depois a gente vai ver na Anunciação, certo? Então é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, ou seja, o anjo do Senhor, né, anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Se você não crê nisso, nessa verdade de fé, nesse dogma, que quando você começa a olhar isso aqui, entender, você fala, é verdade, faz sentido, você tem que rever algumas coisas, tem que buscar um pouco mais para começar a entender essas sutilezas, essas nuances, essas delicadezas do entendimento, gente, porque é uma construção, tá? Então, nessa anunciação, o Espírito Santo, ele existe a encarnação de Deus Pai. Deu pra entender aqui? Deu pra entender, gente, pelo amor de Deus. E o que faz com que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscite lá no 3º dia? Fala pra mim. Simples. Espírito Santo. Então, é o segundo momento aqui do Espírito Santo, na ressurreição, certo? Então, a ressurreição da carne acontece... calma aí. A ressurreição da carne acontece através do Espírito Santo, certo? Esse é o terceiro momento aqui. E é através do Espírito Santo que a gente crê nisso. A ressurreição da carne. E depois de ressuscitado, certo? Jesus aparece para os apóstolos e tal, e ele fala, antes de ser assunto aos céus, o que acontece? Aí sim a gente tem a presença hoje real, porque Deus não está mais em carne, certo? Que está à direita de Deus Pai. E antes de ser elevado aos céus em corpo, a gente tem a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, apóstolos e sobre Maria lá no cenáculo, certo? Então a gente tem Pentecostes. Aqui a gente considera o início da igreja, certo? Lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo fica aqui entre nós. Enfim, é lindo. O Espírito Santo é um estudo que requer um pouco mais de atenção, novamente, justamente porque é um mistério, você vai sendo revelado a ti, né, através do próprio Espírito Santo. Então, essa é o exercício que eu deixo aqui hoje pra gente, buscar um pouco mais sobre esses estudos relacionados ao Espírito Santo. Então a gente tem vários nomes, representações, próprio a pomba, quando desce lá no batismo de Nosso Senhor, é o Espírito Santo. Então, João batizava com água, vocês serão batizados no Espírito Santo, certo? Então, às vezes, não diminua, que acontece muito isso, a gente tende a diminuir a pessoa de Deus
da Trindade, a pessoa do Espírito Santo, aqui, porque a gente às vezes não consegue entender muito bem, a gente não tem tantas informações, e é isso que o próprio Espírito Santo pede pra gente, que a gente faça esse esforço, esse estudo para estar mais próximo dele e entender quem é essa pessoa no Espírito, quem é essa pessoa na Trindade, que é o que a gente mais tem o acesso, né, a isso aqui tudo, vem. Gente, é lindo ser católico. Então vamos fazer juntos depois mais esse estudo do Espírito Santo. Espero que você tenha esse auxílio aí dessa pessoa da Trindade. E o nosso encontro de hoje foi esse. Dúvidas, qualquer coisa, manda aqui, se eu souber, a gente vai conversar. E é isso, no próximo encontro, qual o tema, não sei ainda. Mas talvez eu volte a falar sobre Maria. Então, é isso, são temas extensos que requerem que a gente pare, olhe, reveja. Esse estudo aqui é a primeira vez, talvez, que você esteja vendo e ouvindo sobre isso. Cara, se joga nisso, procura, busca mais. E a gente vai retornando. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso. Espero que tenha despertado um pouco mais a sua curiosidade sobre a nossa fé, sobre o creio, sobre o glória, sobre a própria Trindade. Então, é um mistério que a gente vai se aprofundando e vai encontrando essas partes de conhecimento fragmentadas e vai criando o entendimento, tá? Entendimento educacional. Isso é educação. Você vai colocando os bloquinhos ali e depois chega na ideia inteira. E é isso. Vamos fazer uma oração final. Talvez eu fale sobre o Pai Nosso no próximo encontro, que é bem interessante também, que vai ajudar a gente a entender ainda mais um pouco sobre esse lance da Trindade. Pode ser que o próximo encontro a gente faça o estudo do Pai Nosso. Então, dito isso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos finalizar aqui. Aqui vamos finalizar também. Uhum.